noite com Jesus. Deus continue nos abençoando. No livro de Atos dos Apóstolos, no primeiro capítulo, vamos ler do verso 4 até o verso 8, para meditarmos um pouquinho e irmos para o nosso período de oração. Todos são bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Atos, capítulo 1, verso 4 até o 8. E estando com eles, Jesus determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Senhor Deus, damos graças ao Senhor por sua palavra escrita, esta narração de sua palavra tão gostosa, tão agradáveis. E sabendo que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, portanto a sua palavra também é a mesma. O efeito que ela produziu quando o Senhor deu a eles esta recomendação, ela causará o mesmo efeito também no dia de hoje, porque ela é uma palavra eterna. Então nós oramos e pedimos que teu Espírito Santo venha e acrescente as suas bênçãos, vivificando-as em nossos corações. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar. Orem por mim, porque hoje não estou muito no ponto, não. Hoje eu acho que eu estou meio fora do... Como é que é? Fora do esquadro. Corpo doído, espirrando, tossindo, mas creio que são coisinhas passageiras. Pois bem, meus amados, nós vamos meditar um pouquinho na mensagem para que foi dado o Espírito Santo. Agora, nós aprendemos que foi o Espírito Santo na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta. E é o Espírito Santo também agora nessa última era, né? Nessa sétima e última era, que é a era de Laodiceia. Agora, olhando nas Escrituras, em nenhuma das demais eras, Jesus não estava do lado de fora batendo na porta, querendo entrar. Porém, nesta era, que é a era mais rica, né? A Bíblia diz: porque rica sou e não tenho falta de nada, né? Diz ela. Mas Deus diz que ela é pobre, miserável, desgraçada, pobre e nu, não é? Muito bem. E nesta era, o Espírito diz: oxalá foras frio ou quente.
mas porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Então é uma era rica em religiões, rica em igrejas, não é? Rica em bens materiais. De fato ela é. Mas Jesus está do lado de fora, batendo na porta, desejando entrar. Muito bem. Agora, quem é Jesus? Jesus é a palavra, é as Escrituras, o qual as igrejas têm deixado do lado de fora. Porém, Deus, conhecendo o fim desde o princípio, conhecia, sabia o que estaria acontecendo nessa última era, então ele prometeu para nós um profeta. E esse profeta viria com uma mensagem poderosa para converter o coração dos pais aos filhos. Isso é para levar a nossa fé, a fé da igreja primitiva, crendo no mesmo Deus que a igreja primitiva creu, tendo o mesmo batismo, não é isso? E, muito bem, e Deus tem cumprido isto, tem enviado o seu profeta. E, além do mais, esse profeta, ele viria para restaurar tudo o que foi deixado atrás no decorrer das eras da igreja. Cada era foram deixando um pouquinho as escrituras e acrescentando o credo humano, não é? Coisas de teologia e etc, etc. Isso não quer dizer isso, mas isso quer dizer isto, não é? Muito bem. Então, Deus prometeu que enviaria o profeta Elias. Jesus disse, em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. São Mateus, capítulo 17, o versículo 11. E alguém pensa que ele estava falando de João Batista, mas João Batista não restaurou. João Batista, a sua mensagem simplesmente introduziu o Messias, não é? Ele veio para converter o coração dos pais aos filhos. Porém, o Elias prometido para esta era veio para converter o coração, coração dos filhos aos pais, não é? E agora o coração dos pais aos filhos. Muito bem. Agora aqui na mensagem Posição no Corpo de Cristo, que é o terceiro volume desta série de adoção, deixa-me ler isto aqui. É o parágrafo 35. Paulo falando, escrevendo aos Efésios, então ele diz, bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos elegeu nele antes da fundação do mundo e nos predestinou para filhos de adoção, não é isso? Então o profeta diz, veja, este ensinador mestre, Paulo, esse grande homem, não é? Que Deus o transformou, não é? Cruzou o seu caminho. O profeta diz, não importa quão esquisito pareça para o ser humano, para os olhos humanos, o que Deus precisa fazer, tem que fazer para cumprir a sua palavra, suas promessas, mas ele cumprirá. Então, teve que derrubar Paulo do seu cavalo, né? De uma maneira súbita. Ele ia todo, digamos assim, todo imponente, não é? Vamos trazer maniatado, preso, aqueles cristãos, né, que estão perturbando. Muito bem, esse era o seu objetivo. Ele, inclusive, ia levando carta, né? Ia levando documento que lhe outorgava fazer isto. Mas aí, Deus tem uma maneira para tratar com o homem,
de repente surgiu uma luz, um clarão, né? E Paulo caiu do seu cavalo. Será que o cavalo refugou daquilo? Que o cavalo nem viu, né? O cavalo acho que nem viu, né? Porque se o cavalo tivesse refugado e jogado ele no chão, então, né? Mas não, a luz foi tão radiante que ele ficou cego. E então uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Sua intenção é boa, Saulo, mas você está redondamente equivocado. Muito bem. Então esse grande homem, Paulo, o profeta está dizendo, veja esse ensinador, mestre, Paulo. A primeira coisa que ele faz é tirar fora todo o pensamento de apostasia. Essa apostasia não é o que nós chamamos, o que nós dizemos, que nós apostatamos muitas vezes durante o dia. Não é simplesmente isto, não é? Mas, veja bem, tirando fora esse pensamento de apostasia. Tirar fora todo o pensamento de sempre. Qual, irmão Branham? Ser um cristão hoje e amanhã estar perdido. Ser um cristão hoje e amanhã estar perdido. Esse pensamento, esse medo, esse terror, não é? Esse medo aterroriza. Será? Será que eu estarei no rapto? Será que eu estarei no arrebatamento? Será que eu chegarei ao céu? Isso tira a paz. Isso tira o gozo, a alegria da salvação. É verdade. Ontem nós meditamos na mensagem Mostra-nos, o Pai, o que nos basta, o profeta dizendo que quando ele passou por aquele acidente, e os melhores médicos lá dos Estados Unidos disseram, olha, reverendo Branham, você está acabado. Você está acabado. Ele disse, isso dói o coração de qualquer pessoa. Mas eu pensei logo nas promessas de sua palavra. E me firmei nelas. Eles disseram que eu estava sendo guiado pelas mãos de outro. Eu não podia ver nada a não ser escuridão na minha frente. Muito bem. Olha, você está arruinado, para você não tem jeito. E ele diz, hoje à noite estou aqui com plena saúde. Tomei Deus em sua palavra. Ele não deixou aquele medo ou aquela mensagem ruim, não é? Roubar a sua paz ou fazer dele um descrente. Ele disse, Deus prometeu que tudo é possível para aquele que crer. E eu creio em sua palavra. Muito bem. Então Paulo está tirando todo esse pensamento de sempre, ser um cristão hoje e amanhã estar perdido. Ora, raciocine um pouquinho. Deus sendo onisciente, Ele não iria, digamos assim, tratar conosco, tratar com você, comigo, nesta última era, através desta mensagem, sabendo que nós nos firmaríamos nela por poucos anos, um pouco de tempo, e depois nós debandaríamos, não é? Iríamos para o mundo, iríamos lá para outras igrejas, onde tem, sei lá, tem mais atração, né? Tem mais atração, tem um grupo maior de pessoas para cantar, não é isso? Cantores renomados e banda de músicas e tantas pompas. Não, Deus não ia fazer isso não, viu? Ele teve um propósito. Creia na sua eleição. Creia na sua predestinação. Agora, quando cremos, amados, então nós somos gratos a Deus
e procuramos servi-lo da melhor maneira possível. Esse servi-lo é obedecer a sua palavra, viver em obediência a ele. Então o profeta está mostrando para nós isto. Ser um cristão hoje e amanhã estar perdido. E no dia seguinte, Deus me condena e no outro dia estou de volta outra vez. O profeta disse, isto é um absurdo. Isso não acontece com Deus, não. O diabo pode até querer inculcar isso na cabeça da gente, mas com Deus não acontece isso, não. Claro que não. Isto é um absurdo. Agora, este livro aos Efésios não é endereçado a ensinamento evangelístico, sermões evangelísticos. Não, não. Eu não toco nisto nos campos de evangelização, não é? Eu trago isto à igreja, pois Paulo endereçou isto para os santos, aqueles que são chamados e perseveram. Ora, amados, aqueles que não perseveram é porque nunca foram chamados. Eles nunca foram escolhidos por Deus. Eles não foram eleitos, eles não foram predestinados. Essa é a verdade. Eles podem ter entrado e ingressado na mensagem por ter achado bonito, né? Ter achado bonito. Oh, mas que mensagem! Veja aqui, ó, Atos 2,38, isso está escrito aqui, ó. Então, o irmão Branham disse que porque ouviu alguém pregar ou porque leu, então, né? Muito bem. Mas para aqueles que são chamados e perseveram, e são saciados, e são colocados de um lado, e então o Espírito Santo, amém, e estão no Espírito Santo, melhor dizendo, já na terra de Canaã. Ele está tentando lhes dizer, a primeira coisa, tire isto de sua mente, que você vai se perder, e que você vai fazer isto, e que você está com medo disto. Não tenha medo de nada, amém? Pois ele está tentando lhe dizer onde você está, quem é você e como você está firmado, amém? Deus cumpre as suas promessas. E se ele tem prometido para nós, ele vai cumprir também. Agora, a escritura que nós tomamos, o profeta de Deus falando conosco a respeito do Espírito Santo, então eu tomei essa escritura para tomarmos aqui alguma coisinha da mensagem para que foi dado o Espírito Santo. Mas Deus fez a promessa onde nós lemos aqui. Vamos voltar um pouquinho aqui no livro de Atos, né, onde lemos. Ele disse, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. E de fato foi poucos dias que eles esperaram e eles receberam o Espírito Santo. Então a Bíblia diz que aqueles que ouviram ele dizendo isto, perguntaram a ele, Senhor, restaurará tu nesse tempo o reino a Israel? Certamente estavam pensando, né? Ele vai reinar em Israel e nós reinaremos juntamente com ele. É isso que ele está dizendo para nós. Senhor, restaurará tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, Jesus respondendo, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas ficai em Jerusalém, não se ausentai de lá, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas,
tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém. Aqui no capítulo 2, primeiro verso, a Bíblia diz: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, eles estavam lá em Jerusalém, reunidos no cenáculo. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, vem do céu um som, como de um vento veemente e impiedoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ali estava a restauração dos dons espirituais. Melhor dizendo, ali estava o começo, não a restauração. Ali estava o nascimento da igreja. Porque aqui no verso 20, ou melhor, no verso 12, está escrito: e todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: o que quer isso dizer? Vendo aquele povo, né, atuando daquela maneira, como bêbados, todos embriagados, o profeta disse que eles estavam balançando os braços de um lado para o outro, esbarrando nas coisas, né? Muito bem. Se você já viu uma pessoa bêbada, e se tudo está certo para ele, tudo está bom. Aí, tem alguns que ficam ricos imediatamente, ficam milionários, né? Meu Jesus. Muito bem. O que quer isto dizer, né? Todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: o que quer isso dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto, que quer dizer vinho. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre todos os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Meu Deus. Então, amados, quando Deus, depois da era de Wesley, restaurou os dons espirituais na igreja, o que eles fizeram? Eles passaram o carro na frente dos bois. Eles acharam que simplesmente os dons espirituais era a evidência de que as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. Eles ignoraram que aquilo eram os dons do Espírito Santo, os dons carismáticos, mas que aquilo não era o doador dos dons. Por quê? Pelos seus frutos, veja bem, se conhece a árvore. Jesus chegou a dizer: não pode uma fonte, um manancial de água produzir água doce e água amarga ao mesmo tempo. Não pode colher
uva dos espinheiros e nem figo dos abrolhos, algo mais ou menos assim. Então, pelos seus frutos se conhece. Muito bem, mas agora, digamos assim, porque não temos aquele movimento, porque, irmãos, vejamos bem o que esse movimento, esses dons espirituais, tem feito com o mundo religioso desta era laodiceana em que nós estamos vivendo. Pensemos um pouquinho. Deus não é o autor de confusão. Ele é um Deus santo. Ele é um Deus sério. O profeta diz na mensagem, mostra-nos o Pai, Deus fala qualquer coisa e é sério. O que Deus fala é sério. Eles estão, digamos assim, explorando a fé das pessoas e distanciando as pessoas da verdade, mostrando para as pessoas um caminho largo e que irão chegar ao céu de qualquer maneira. Mas nesta mensagem, para que foi dado o Espírito Santo, o irmão Branham faz um desafio, ele desmascara essas pessoas. Como que pode as mulheres usando vestimentas de homens, quando a Bíblia diz que é uma abominação para Deus, não é isso? Cortando seus cabelos e dizendo que tem o Espírito Santo. Falando em línguas, profetizando e tudo mais. Agora, tenhamos-nos discernimento de todas essas coisas que estão acontecendo nessa última era. Precisamos ter discernimento. Ou então, nós estaremos equivocados. Então o irmão Branham diz, assim como Deus tem um povo, Deus tem uma igreja. E Deus tem o Espírito Santo marchando com ela, fazendo esse movimento que estão fazendo de cura divina e citando, não é? Citando lá, como é que falei, e dando o endereço de contas bancárias e tal, de tantos bancos. Se um é difícil para você, você põe no outro lá. Meu Deus, você acha que isso é de Deus? O que vocês pensam? Mas o profeta está dizendo, assim como Deus tem um povo, Deus tem uma igreja e tem um Espírito Santo marchando com ela. Foi para isso que Deus deu o Espírito Santo. Intelectuais se levantarão. Sempre o tem feito, sempre tem sido assim. Mas Deus tem uma minoria em algum lugar. Deus tem uma igrejinha que seguirá em frente com o batismo do Espírito Santo para proclamar a luz. Olha, amados, não precisa acender uma vela, uma lâmpada, quando o sol está brilhando. É necessário acender uma vela, uma lâmpada, acender uma luz quando está escuro. Então é justamente nesta hora, quando as trevas espirituais têm coberto a terra, é que você, como um filho de Deus, como uma filha de Deus, tem que resplandecer a sua luz. Eu sempre digo, se esse povo não ver Deus em nós, que cremos nessa verdade, onde eles verão Deus? Onde eles verão Deus? Muito bem. Com o batismo do Espírito Santo para proclamar a luz. E eles serão aqueles que, através de seu testemunho, julgarão o mundo. Não diz a Bíblia que Jesus disse, bem-aventurados puros de coração, eles verão a Deus. E em outro lugar diz, os justos, os santos julgarão a terra. Claro,
O seu testemunho hoje trará julgamento contra esta cidade. O nosso testemunho do batismo com o Espírito Santo e do poder de Deus em uma vida santa trará julgamento contra esta cidade. Isto é verdade. Nós vamos orar. Deixa eu concluir com isso aqui. O profeta diz aqui no parágrafo 109: agora eu não quero te ferir, mas eu lhe disse que estou aqui com a mais profunda sinceridade, para não te pressionar. De vez em quando eu pulo uma linha em alguma parte, e apenas ficando com a verdade, mas permanecendo ali e fazendo isso de tal modo que não te belisque muito forte. Mas eu quero te dizer algo: se a Bíblia diz que é errado para uma mulher cortar o seu cabelo, e você diz que você tem o Espírito Santo, e então corta o seu cabelo, eu duvido que você o tenha. Eu duvido que você o tenha. Não fique com raiva. Se você ficar, isso continuará mostrando que existe outra marca contra você. Se a Bíblia diz que é errado para uma mulher colocar roupas que pertencem a um homem, e você usa estes macacãozinhos e calças por aqui na estrada, vocês, mulheres crescidas, eu acho que para uma nenenzinha estaria bem. Penso que se elas vão brincar com os garotinhos e coisas, mas veja, quando vocês, mulheres crescidas de 15, 16, 18 anos, até as vovós por aí na estrada, e a Bíblia diz que é uma abominação diante de Deus uma mulher usar aquelas coisas, e vocês usam de qualquer modo, e dizem que tem o Espírito Santo, às vezes me admiro. Às vezes me admiro. O Espírito Santo seguirá a palavra de Deus ao pé da letra. E um pregador atrás do púlpito que não tem graça suficiente para pregar isso, eu duvido que ele o tenha, falando do batismo com o Espírito Santo. Pode falar em línguas, né? E fazer tudo o que quiser, e profetizar, expulsar demônios, mas um pregador atrás do púlpito que não tem graça suficiente para pregar contra isso, eu duvido que ele o tenha. Bem, é para isto que foi dado o Espírito Santo. É para dar unção ao pregador, é para dar santidade ao grupo, é para colocar a igreja em ordem, é para trazer a unidade do Espírito, é para nos unir com poder, é para unir isto com amor, o amor fraternal. Não me importa se você é um metodista, se é batista, presbiteriano, luterano, seja o que você for. Se todos somos batizados através de um Espírito Santo em um corpo e nos tornamos membros do corpo de Jesus Cristo, não há nada presente, não há nada futuro, não há fome, não estou dando conta de ler essa palavra. Nada pode nos separar do amor de Deus, do amor de Cristo, o amor de Deus que está em Cristo, porque somos nascidos de seu Espírito, lavados em seu sangue e somos uma nova criatura.
Foi isso que Deus veio para fazer. Foi para isto que o Espírito Santo foi dado. Sim, Senhor. Ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e os confins da terra. Amém. Agora, pessoal, olhe para mim na face. Muitas mãos se levantaram dizendo que tem o Espírito Santo. Vem? Claro, havia. Agora eu vou apenas saltar um pouquinho aqui. Isso está sendo gravado, mas amanhã à noite obteremos mais disto. Se você diz que você o tem e é culpado disto, eu gostaria de saber o que está te guiando. Deus nunca te guiará para fora da palavra. Ele te guardará com a palavra, porque estas são as próprias leis de Deus, da sua igreja, para o seu povo, para mulheres e para homens. Amém. Agora, amados, então estamos certos disto. Se você não está simplesmente equivocado, não tem sido, se você não está simplesmente atraído por alguma outra coisa, porque aqui não tem nenhuma beleza para atrair alguém, né? O que há de belo aqui entre nós é a palavra de Deus. É a mensagem da hora, não é? Que faz de nós um povo. Agora, amados, então lembremos disso. Lá em São João 6, verso 44, o Senhor Jesus disse: ninguém poderá vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ninguém poderá vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. O Pai é o Espírito Santo. A obra é do Espírito Santo. Então, se essas pessoas não vêm para a palavra, é porque não têm sido guiados pelo Espírito Santo. Porque Jesus falou que todo aquele, ninguém virá a mim, a menos que o Pai que me enviou o tenha dado, e eu o ressuscitarei no último dia. Então aí está uma evidência de que você tem o Espírito Santo. Você crê na mensagem da hora. Você foi batizado no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem caminhado em santificação e está procurando fazer o melhor que você pode para Deus. Quando você faz a sua parte, é claro que Deus fará o que Ele tem prometido.